Eu não entendo muito disso aí, né? Mas a física, no caso, é essa. É você medir tempos de vida diferentes na sua amostra, e aí isso está te informando que os fluorófilos estão perto, ou mais perto, ou não. Então, quando vocês virem um dia esse negócio de flame effect, vocês sabem o que é. Então, estamos chegando quase no fim. Tem mais duas coisas que eu quero falar, que é a super, né, resolução microscópica. Então, isso vocês todos sabem da física 3, eu acho. Olha, é ótimo. 4. Né, que se você tiver uma onda aqui aparecendo um buraquinho aqui, você vai ter o fenômeno de difração, você vai ter aqui o máximo central e vai ter esses máximos laterais aqui, né, que estão ali sempre. Então, quando você tem agora duas partículas muito próximas, por exemplo, né, e aí você tem um fenômeno que você não consegue mais separar uma da outra. Então você chegou no limite da resolução do microscópio. Então isso, tipicamente, microscópios são os 200 nanômetros quando é muito bom. Mas o microscópio comum desses, assim, que você pega aí em qualquer lugar aí para olhar, é muito pior, né? Porque aí não tem essa resolução. Mas se você está no limite da difração, aí você está nessa situação. Então, esse é o limite da ótica. Né? Há muito tempo se pensava que esse era o limite para tudo. Então, aqui, então, o limite de difração, né, o que impede daí para frente de você ver coisas separadas, fica aqui nessa faixa aqui. Então, você já não consegue mais ver estruturas na faixa dos 10 nanômetros, dos 100 nanômetros, porque você está limitado porque a sua luz, né, ela difrata e esse fenômeno é inerente. Não tem o que fazer. Então, essa figura aqui que a gente vê aqui, seria o limite aqui, você não consegue saber se os ossos estão juntos, se estão separados, o que está acontecendo. Então, você está limitado por causa da difração da luz. Então, aí os caras inventaram o seguinte. O STORM é a abreviatura dessa coisa. Pera aí, Leonardo, o que é isso? Eu sou culpado de tudo? Nossa. É a abreviatura dessa coisa, Direct Stochastic Optical Reconstruction Microscopy. Nossa Senhora, um negócio horrível. Mas é o seguinte, isso é malandragem. Porque o cara faz o seguinte, ele ilumina a amostra, o fluorófilo dele de tal forma que ela fica piscando tão pouca luz que ela pisca, os fluorófilos piscam separados. Não é todos eles, a gente viu aqui. Você tem lá na amostra, você olha e elas piscam de vez em quando. Então, você vê os pontinhos aqui, correto? Piscou aqui, piscou lá, ok? Aí tem os pontinhos. Aí entra a matemática e eles fazem o seguinte, eles sabem que esse pontinho é devido ao limite de difração. Aí ele calcula matematicamente de volta e transforma essa curva, que a gente sabe que é uma curva de difração, né, num pontinho. E aí ele reconstrói a sua amostra com essa malandragem matemática. Então aqui vocês têm uma comparação. A mesma amostra, medindo com bastante luz, fluoresce, você vê as coisas. E aí medindo, deixando ela piscar para você, aí você pega todos os pontos que aparecem, você reduz matematicamente cada ponto grande desses aqui,
e um pontinho, e aí você tem isso aqui. Aí você vai dizer, pô, mas isso é sacanagem, né? Isso é verdade ainda, pegou matematicamente e assumiu que tal, calculou. Eu acho que tem muitas coisas que a gente faz na física que é isso. Muitas coisas e diz que é isso. Então não é assim, é malandro, né? Mas é um jeito de fazer, né? Você tem que acreditar que cada ponto daqueles que fica piscando para você, todos eles têm a mesma forma, e aí você diz, não, o centro disso é ali. Aí você faz um pontinho. E aí você desenha, redesenha a sua microscopia. Está entendido? Então esse é o tal do Storm. Muito usado. Professor, sim. O que tem de estocástico nisso daí? Como? O que tem de estocástico isso daí? É porque os estocásticos são as piscadas. emissões. Porque elas piscam quando quiserem e aonde quiserem. Tá, então eu falo desse primeiro porque esse é o mais maluco. O próximo. Ah, não, eu queria antes disso falar nisso que é muito interessante. Quem quiser, tome nota desse nome aí, da Catacont, que é uma firma na Alemanha, na cidade. Eles fazem nanorulers, eles fazem objetos, eles cortam DNA em tamanhos determinados e grudam fluoróforos em distâncias determinadas. E aí, quando você ilumina isso, você vê os dois fluoróforos e aí você tem uma régua. E eles vendem isso. Se querem comprar, pode comprar nanoréguas, está no mercado. Só ter dinheiro. Bastante dinheiro. Né? Porque os caras querem viver. Mas é um negócio fantástico. Né? Isso aqui, eu vou depois comentar de novo, isso aqui eles fazem um tipo de origami de DNA. Muito legal. Absurdamente excitante, eu acho. Muito mais interessante que física. Então, aqui, agora, o outro fenômeno de super resolução foi inventado por esse senhor aqui, Stefan Hell, que é um romeno alemão. Hell não quer dizer inferno, Hell quer dizer claro. E ele ganhou o prêmio Nobel em 2014, faz 2, 3 anos, por causa dessa técnica. Prêmio Nobel em Química. Então, o que se faz aí? Muito interessante. Vocês vão olhar, é física pura. Então, STED quer dizer estimulando a emissão e a depressão. Como é que funciona isso? Você joga um laser aqui sobre a amostra. E um nanosegundo depois você joga outro laser que mata a fluorescência ao redor. Então isso aqui, esse tamanho aqui é devido ao limite de difração. O outro laser que é jogado aqui transforma esse limite de difração numa coisa muito menor. Então, você precisa de uma eletrônica ferrada, você precisa de lasers ferrados, tudo acertado no tempo para isso funcionar. E aí, então, você precisa de uma eletrônica para entender tudo isso, mas na verdade o que você faz? Você transforma uma coisa que era limitada pela difração numa coisa muito mais resolvida. E aí vocês podem ver a comparação, né? Aí não é malandragem matemática, aí é realmente malandragem ótica, né? Porque não tem sacanagem aí de calcular coisas. Né? Realmente, você pega uma imagem feita no confocal, que já é muito bom, limitado aí em 200 nanômetros, né? E faz essa magia com esses dois lasers, você consegue resolução na faixa de 20 nanômetros. Né? Então,
é muito além do que a gente conseguia fazer na ótica tempo atrás. Professor, qual o tempo de renderização de uma imagem igual do confocal para essas outras técnicas de Storm Instead? É muito diferente o tempo? O tempo como? De renderização de uma mesma imagem? Não sei, cara, não sei. Mas esses caras fazem isso aí, é segundos, minutos, faz tudo isso aí, é absurdo. A rapidez de aquisição desses negócios, né? Porque tudo isso tem que ser viável, né? Não tem que fazer experimentos. E se quem quiser pode comprar também, né, os nanoluras para fazer step. Professor, o limite agora então é 20 nanômetros? Com esse tipo de vaidade, sim. Mas em algum outro mais dimensão melhor? Aí são outras técnicas, não óticas. Óticamente, então, estamos nesse valor aí. Né? Uma outra coisa que eu estou quase no fim, é muito interessante também, eu acho que tem um microscópio de 2 fótons Freeman aqui na biologia. Não sei se já veio, porque tinha um ganho disso no CTI Infra, não sei se ele está aí. Aí é o seguinte, aí se você pega 2 fótons com energia menor, né, se são muito intensos, se você põe isso sobre a molécula, ela pode, né, pular aqui de um nível para outro com o dobro da energia. Né? Então isso se chama de 2 fótons. 2 fótons, e isso só ocorre aqui está uma imagem, né? Aqui é sem 2 fótons, é um pontinho. Então, esse fenômeno de você levar a amostra do seu estado fundamental para o estado excitado, com 2 fótons, só ocorre no foco onde esses 2 lasers estão se encontrando. Então, aí você consegue fazer a microscopia disso sem precisar de um confocal. E sem usar luz muito energética. Então, esse é o próximo passo da coisa, né? Que você faz uma coisa usando o que se chama de ótica não linear, que isso só ocorre quando um laser vai distorcendo a molécula para o outro, e aí você consegue transportar a molécula e absorve 2 fótons simultaneamente. E para terminar, uma coisa que eu vi muito agora na Alemanha no ano passado, que são esses origami de DNA. Né? Os caras fazem isso aqui corriqueiramente. Pega DNA, corta em pedacinhos, né? E liga o que quiser. Aqui um exemplo. Os caras fizeram esse origami aqui, ó, vou ver se eu aumento um pouco. Quer dizer, é uma antena, né? O negócio tem uma base, tem um negócio aqui em cima tem um lugar onde eles ligam o fluoróforo e ligam uma nanopartícula de ouro. E aí as moléculas que entram aqui, entra a nanopartícula e o fluoróforo aqui, elas podem aumentar a sua fluorescência. E você consegue detectar uma molécula em cima dessa antena. Para quem estiver interessado, aqui está o jeito como é que eles pegam e cortam o DNA. Né? Aqui está os cortes, né? Como é que corta. Dizem que é muito simples, eu não tenho a mínima ideia como é que faz, mas diz que só põe uma solução, um pouco de temperatura, que o bichinho se acerta e faz o origami. Né? Aí botaram 2, né? E conseguiram aqui, segundo esse artigo aqui, por causa desse efeito aqui entre as 2 nanosferas de ouro, aqui dá um campo elétrico extremamente intenso que faz com que a fluorescência do fluoróforo seja aumentada aqui no caso aqui, segundo eles, 5.000 vezes. Aqui, 5.000 vezes. Ou seja, tem muita coisa no horizonte acontecendo. E a fluorescência na área de biologia, diagnóstico, medicina, é absurdamente importante. Eu não sei se eu consegui dar para vocês a ideia disso tudo,
não é música do futuro, é coisas todas já na tecnologia, dá para comprar, né? Não tem nada de coisa que nós vamos inventar daqui a pouco. E eu acho assim, para vocês que estão fazendo física, digo sempre, digo para os calouros, quando eles vão lá no meu laboratório, estudem biologia. Vocês viram que só falamos de física o tempo todo, mas as coisas funcionam na biologia e é lá que está o dinheiro, é lá que está a excitação. Né? Então, não fiquem decepcionados, a física tem muito o que fazer, mas em outras áreas. Quando eu fiz física era o bicho. Nós estudávamos física nuclear, era importantíssimo. Hoje ninguém dá mais nem um tostão para a física nuclear. Né? Vocês praticamente não estudam nada de física nuclear nesse curso, porque não tem mais importância, porque já era. Então, a ciência vai andando. Né? Então, esse século aí que nós estamos vivendo é o século da biologia. Né? E a gente, se pendurando nesse rabo de foguete, a gente tem grandes chances de ter grande sucesso. Gente, era isso. Muito obrigado pela atenção. Vocês são maravilhosos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente tem um tempo. É agora ou nunca? Não, vocês sabem onde me encontrar. Eu moro ali na Vila Piloto. Só preciso andar 500 metros. Eu não sou especialista na área, eu sou apenas fascinado. Né? E eu queria passar isso para vocês de uma outra forma ou outra. Né? Porque acho que faz sentido, né, vocês estudarem um monte de coisa para ver isso tudo sendo aplicado. Vamos agradecer mais uma vez, pessoal. E eu gostaria de fazer alguns avisos. Primeiro, obrigado à presença de todos. Reiteramos que é muito importante que os alunos venham, senão o seminário acaba. E então, até ouvi dizer por aí, tinha gente com medo de vir porque não ia entender nada, mas, de novo, o seminário é planejado para os alunos, então mesmo no primeiro semestre, ótimo, venha, que é sempre algo que você pode desfrutar do seminário, aprender um pouco e se interessar para depois correr atrás. Faz uma enquete assim. Faz essa pergunta. Quem entendeu 10%? Quem entendeu 10%? Quem entendeu 50%? Quem entendeu 70%? Então 50% já está ótimo. Abstenções. Tá. Então, venham, convidem os amigos, tragam mesmo as pessoas. Próximo, mais uma coisa que eu queria dizer é, curtam a página do Facebook, lá vocês, Seminários da Graduação em Física da UFPR, e lá vocês encontram o link para o canal do YouTube, onde tem vídeos dos seminários, e também para o site no Departamento de Física, onde ficam os comprovantes de que vocês vieram, né, daí tem as horas. E por último, convidá-los para o próximo seminário, que vai ser daqui a 2 semanas, no dia 19 de abril, às 15 horas, provavelmente na PEA 04, mas será confirmado e divulgado então de uma semana para agora. E o seminário vai ser apresentado por um estudante da graduação, a Bruna, que é formanda nesse semestre, e o título é Integrais de Caminho e o Princípio da Menor Ação em Mecânica Quântica. Vai ser muito interessante, essas integrais de caminho são aquelas do Feynman mesmo, então venham que vai ser bem super. Então, obrigado.